Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Ruth, capítulo 2. Enquanto os irmãos estão procurando, nós aqui já agradecemos, aproveitando o tempo que passa muito rápido. E quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque é sempre muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Esse tempo que nós estamos aqui, a gente não está perdendo tempo, nós estamos ganhando, porque estamos adorando, orando, louvando ao nome do Senhor, que é digno de tudo quanto nós fizermos para Ele. Agradeço o convite da irmã Jacira, ao pastor, a confiança que as irmãs têm tido, que Deus continue abençoando essa comissão me recebe com muito carinho, e eu nunca deixo de dizer o quanto eu me sinto feliz em estar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Ruth, no capítulo 2, eu acredito que todos acharam. Então vamos ler a partir do versículo de número 2. Diz assim: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me colher espiga e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Amém? É só até aqui. Pode sentar, pode dar glória a Deus, pode dizer que Deus é grande, que Ele é fiel e com certeza Ele já tem falado conosco. Eu recebi muito aqui, obrigada, irmão, através do louvor que a irmã cantou. E eu creio numa resposta de Deus, num agir de Deus, na vida de todo aquele que nele espera, porque é assim que a sua palavra nos ensina. Irmãos, eu confesso a vocês que eu traria uma outra palavra, que realmente foge muito desse assunto aqui, que está lá no Novo Testamento, lá em Mateus 15, que fala sobre a mulher sirofenícia. Porém, quando nós vamos à casa do Senhor, principalmente para trazer algo da parte de Deus, se faz necessário que oremos e pedimos a Ele que Ele fale aquilo que Ele quer, porque só Deus é quem conhece a necessidade da sua igreja. E Deus me colocou no meu coração essa palavra aqui em Ruth. E nós conhecemos bastante, é uma palavra muito conhecida da igreja, bastante pregada. E a gente sabe que o início dessa palavra, ela vai falar de um homem chamado Elimeleque. Ele era o pai de uma família, ele era o provedor daquela família. E a Bíblia vai dizer que justamente em Belém, aonde significa casa do pão, naquele lugar começou a falta de alimento. Então nós podemos dizer que na casa do pão faltou o pão. E aquele homem resolve tomar uma decisão. Ele resolve sair daquela situação que parecia muito difícil para ir a um lugar aonde lá provavelmente teria o seu sustento e da sua família. E a gente sabe, irmãos, que é comum do ser humano, quer seja homem, quer seja mulher, nós não temos a facilidade de aceitar as dificuldades que a vida muitas vezes nos impõe. Quando sentimos uma dor, a gente quer que essa dor seja sarada com rapidez,
Se a gente tem um problema pessoal, a gente quer resolver com rapidez. Tudo que traz para nós dificuldade, tristeza, que traz insatisfação, a gente quer fugir dessa situação. E muitas vezes é difícil, no meio da situação, a gente parar e entender o que Deus está querendo conosco numa situação difícil. É muito comum as pessoas acharem que, por termos a presença de Deus, servirmos a Deus, tudo vai correr de forma boa, de forma satisfatória, tudo vai ser de vento em popa. Mas nem sempre é assim, porque às vezes nós precisamos ser modelados, e nesse modelar de Deus é doloroso. Muitas vezes, numa dificuldade, Deus está nos modelando, Deus está trabalhando, como está escrito ali em Jeremias, quando o próprio Deus diz para Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu te mostrarei. Deus estava querendo mostrar para Jeremias a forma que um oleiro trabalha no barro. E a gente conhece e sabe que o barro ele precisa ser amassado, ele precisa ser apertado para que encontre nas mãos do oleiro uma modelação. Então, era isso que Deus estava dizendo para Jeremias quando ele faz essa comparação entre o oleiro e o barro. Ele estava dizendo, será que eu não posso fazer isso também com o meu povo? Será que não é necessário que o meu povo seja trabalhado, amassado, apertado para que chegue aonde eu quero? Para que se modele da forma a qual eu quero para o meu povo? Então a gente entende que Elimeleque, ele de alguma maneira não nos dá a entender que ele orou. A Bíblia não fala que ele orou. E provavelmente esse homem deve ter tomado uma atitude sem consultar a Deus. E saindo ali de Belém, ele vai até Moabe, uma cidade onde aquele povo era um povo que vivia uma vida de poligamia, onde podia naquela época ter vários casamentos. Era um povo que adorava um outro Deus. Então era um povo de cultura, de costume, muito diferente daquilo que Deus queria para o seu povo. E uma das primeiras coisas, irmãos, que a gente aprende quando a gente lê essa palavra é que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que a vontade de Deus, porque a coisa não está indo tão bem, não está dando tão certo, não é a vontade de Deus. Mas por muitas vezes Deus nos mostra que está trabalhando através das dificuldades. Você não perde tempo quando você está na vontade de Deus. Você sabe que na vontade de Deus Ele cuida. Porque se formos observar, a palavra diz que quando Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, aquele povo vai passar 40 anos no deserto. Mas enquanto estão na forma que Deus quer, enquanto estão no propósito de Deus, Deus está cuidando. No propósito de Deus é o melhor lugar para se estar, porque existe também o cuidado de Deus. Muito embora venha dificuldades, mas você sabe que estando debaixo da mão do Senhor, você está sendo cuidado. Porque lá naquele deserto, aquele povo teve provisão. Aquele povo teve água quando necessário. Aquele povo teve alimento quando necessário. Aquele povo tinha tudo quanto eles precisavam. Podia até não ter o que eles queriam, mas tinham o que eles precisavam. E coisa boa, irmãos, é o melhor lugar, eu repito mais uma vez, o melhor lugar para se estar é na vontade de Deus. E diz a palavra que Elimeleque vai, chega lá em Moabe com seus 2 filhos, Malom e Quilion, sua esposa Noemi. Ali ele encontra casamento para seus filhos. Eles começam ali uma vida, começam reconstruindo sua vida. E a história diz que em determinado tempo Elimeleque morre. Ficam somente Noemi, os 2 filhos e as 2 noras, Ruth e Ofa. Mas um determinado momento também morre os 2 filhos de Noemi. E Noemi ali se sentindo sozinha, se sentindo desprotegida, porque uma mulher sem marido, ela já se sente desprotegida.
E naquela época era costume dos filhos serem, através deles, sustentar sua mãe ou seu pai. Através deles, o sustento chegaria até a sua mãe. Mas enquanto ela não tinha mais nada, não tinha mais o sustento do marido, não tinha o sustento dos filhos, o que é que ela resolve fazer? Eu vou voltar para minha terra, porque o tempo mau da falta de alimento, ela ouviu falar que passou. Então ela resolve voltar para sua terra. Só que ela já não estava mais na mesma condição que ela saiu. Quem sabe ela tivesse saído dali feliz, contente, esperançosa por uma nova condição de vida. Quem sabe a esperança tomou conta daquela mulher, achando que todos os problemas seriam resolvidos. Mas em meio àquela situação, as coisas foram se complicando. As coisas foram acontecendo de forma que ela já não tinha mais o controle. E aquela mulher se entristece. E mesmo sendo servo de Deus, há momentos na nossa vida que a gente se entristece. Há momentos que a gente desanima. Há momentos que a gente se frustra porque esperamos uma coisa e o que acontece é totalmente o inverso. É totalmente diferente daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente idealizou. E quando as coisas não acontecem segundo o nosso projeto, segundo a nossa vontade, a tristeza vem. Aquela mulher se tornou uma mulher amargurada, porque nada aos seus olhos estava dando certo. Porque é sempre assim, quando a gente não consegue enxergar o trabalhar de Deus, a gente só olha para o problema. A gente só olha para a dificuldade. E olhando para esse problema, olhando para essa dificuldade, a gente, quando não encontra uma saída, a primeira coisa que nos vem é a tristeza, é o desânimo. Outro dia eu estava orando ao Senhor e dizendo: Deus, existe uma promessa. Existem orações em cima dessa promessa, existe expectativa, existe ansiedade, existe tanto sentimento em cima desta promessa que o Senhor fez, e os anos vão passando e a gente não vê nada. Era até uma espécie de murmuração, porém, ao mesmo momento, eu parei e pensei, mas quantas coisas, desde a promessa até hoje, não já foram feitas? Quantas coisas o Senhor já tem feito, me ajudado, me mostrado. Mas o teu silêncio nos incomoda. Muitas vezes a gente espera de Deus uma palavra e Ele não dá. Dizem por aí, eu creio nisso, que enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E nem sempre quando Ele trabalha, Ele faz barulho. Nem sempre quando Ele trabalha, Ele dá uma explicação. Nem sempre Ele traz uma palavra para a gente, porque tem momentos que Ele fica em pleno silêncio. E é justamente nesse momento aonde a gente começa a querer desesperar, a querer achar que aquela promessa não foi de Deus. Às vezes até chegamos a tocar no vaso que Deus usou. Quanta coisa sobrevém na nossa mente para nos tirar do propósito de Deus. Mas se você está no propósito, não importa o tempo, não importa a situação, mas continue entendendo que Ele está cuidando. Mesmo que você não esteja naquilo que você quer, mas Ele está cuidando. Olhe para trás e vá lembrando. E eu comecei dizendo para mim mesma: Senhor, quantos livramentos, portas abertas. Nunca tu me deixasse faltar nada. Eu posso até não ter o que eu quero, mas eu tenho tudo quanto eu preciso. Porque quando eu chego na tua casa, muitas vezes, eu tenho alimento, eu tenho veste, eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho tanta coisa, mas a alma está abatida. E até da alma o Senhor cuida. Porque quando chegamos aqui, entramos por essa porta de maneira triste e desanimada, Ele diz: eu sou o teu renovo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar porque eu estou contigo. E não há palavra
Deus que não traga para mim, para você um renovo, uma esperança, um ânimo para a gente lutar e caminhar e guerrear um pouco mais. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem o poder de te dar força, de te dar estratégia, de te dar sabedoria, de te dar entendimento para que você consiga, através da força vindo dele, esperar um pouquinho mais de tempo, porque a promessa, quem fez, nem mente e nem falha. Ele não se arrepende do projeto que ele tem determinado para a tua vida. E Noemi toma uma decisão de voltar para a sua cidade, chama suas 2 noras. Irmãos, olhe, quando a gente para analisar a situação daquelas 2 noras, elas estavam na sua cidade, próximas da sua família, porque com certeza deveria, se não tivesse o pai ou a mãe, porque já estava mais velho, mas poderia ter uma tia, poderia ter irmão, poderia ter tanta coisa ali. Era um lugar que elas conheciam, estavam acostumadas, estavam habituadas àquilo ali. E é muito gratificante, é muito cômodo quando a gente está num lugar que a gente conhece. A gente se sente mais à vontade. A gente tem mais forças para fazer as coisas. Por quê? Porque sabemos o ambiente, conhecemos o ambiente em que estamos. Aí Noemi, com muita sabedoria, porque aquela mulher chegou ali, e se formos analisar a vida de Noemi, foi ela quem trouxe para as suas 2 noras o conhecimento de quem era o Deus verdadeiro, através do seu testemunho, porque as mulheres estavam sempre juntas. Então ela deve sim ter dado entendimento de quem é o Deus verdadeiro, deve ter dado testemunho, deve ter ensinado. E isso é algo que traz para nós esperança. Quando ela diz, olha, eu vou voltar e vocês 2 fiquem aqui, porque aqui vocês têm condição, aqui vocês podem recomeçar uma nova vida. Para onde eu vou, eu não tenho nada para lhes dar, eu não tenho filhos para lhe oferecer. Aquela mulher estava sendo muito clara, muito objetiva no que ela queria. Olha, eu não quero vocês comigo, para que depois vocês não venham dizer que estão padecendo por minha causa, que estão sofrendo, que deixou tudo para trás para vir comigo. Então ela deixou aquelas 2 noras à vontade. Uma delas a gente sabe que ficou. Deve ter olhado e provavelmente pensou, eu vou com ela, não tenho nada, mas aqui pode ser que a coisa dê um jeito, melhore. Mas teve a Ruth, que disse, olha, eu vou contigo para onde tu fores. O teu Deus, o Deus que Ruth não conhecia, mas passou a conhecer através da vida da sua sogra. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu vou contigo até o fim. Não importa o que a gente tenha que passar. E aquilo foi uma decisão do coração de Ruth. Ninguém impôs aquela mulher para que ela fosse. A sogra não pediu, mas ela entendeu que o Deus que Noemi falava é o Deus verdadeiro. Quando aquela mulher entende isso, ela se dispõe para Deus. E se dispor para Deus, irmãos, não é fácil. Quando você se dispõe para Deus, você vai ter que abrir mão de você mesma. Jesus disse assim, olha, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo, você vem. Eu não estou te prometendo nada. O que ele sempre promete é a certeza de que se você for até o fim, haverá uma coroa, haverá um céu, haverá uma vida com ele. Mas ele não sai prometendo carro, casa, dinheiro, facilidades, não. Mas você tem que se negar. E se negar, muitas vezes, é o difícil. Porque você vai ter que fazer coisas que você não quer. Você vai ter que abrir mão daquilo que você gosta, que lhe dá prazer, que lhe sacia, que lhe traz alegria. E abrir mão disso não é fácil. Abrir mão disso por uma promessa que você não tem a convicção de que vai acontecer. Somente a fé. O que move
A cada um de nós que estamos aqui é essa fé. É a certeza num Deus que não mente, que não falha. Porque ele disse, eu não sou homem para que minta, e nem sou filho do homem para que me arrependa. E se você tem uma promessa, você tem tudo. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Se você tem fé e confiança nele, você não perde nada. Aí Ruth chega e diz, olha, Noemi, eu vou contigo. E foram. Chegando lá, o que é que aquela mulher tinha? Nada. Mas diz a palavra do Senhor que havia uma lei onde beneficiava pobres e viúvas. Ali eles plantavam na sua plantação, o que sobrava, o que eles podiam, tiravam uma parte para eles e uma parte ficava para quem era mais pobre, para quem era viúva. De alguma forma, Deus sempre se importou com o pobre, com aquele que não tinha nada. E Ruth resolve chegar ali. Irmãos, você imagine uma mulher que tinha sua casa, seu esposo, tinha sogro, tinha sogra, tinha cunhada, tinha cunhado. Com certeza aquela mulher tinha de tudo. Ou pelo menos o que ela precisava para viver. E de repente aquela mulher se olha rebuscando espigas. Veja que situação de humilhação. Enquanto estava na sua terra, na sua cidade, estava tudo bem. Ela volta na fé e na confiança num Deus que ela conheceu através da sua sogra. E ali começa uma situação que é onde eu quero enfatizar para dizer a você aquilo que Deus tem posto no meu coração. Aquela mulher viveu momentos em que ela teve que viver das sobras, viver dos restos. E há momentos na nossa vida que a gente se encontra assim. Talvez não se encontre assim literalmente como está contando na história de Ruth, esperando que caia uma migalha. Mas às vezes a gente precisa enfrentar a humilhação porque queremos estar na vontade de Deus. E humilhação é coisa que dói. É coisa que vai destruindo com a gente. E se nós não tivermos a convicção no Deus que servimos, a primeira coisa que a gente quer fazer é pegar uma saída, um atalho, fazer aquilo que para nós parece ser melhor, parece ser mais viável, sair da vontade de Deus para satisfazer a nossa vontade. Estar com Deus também requer de nós não somente abrir mão daquilo que queremos, mas muitas vezes estar em uma situação de humilhação. Muitas vezes estar no propósito de Deus é não ser compreendido. Por outras vezes, estando no propósito de Deus, a gente é escanteado. Por muitas vezes, por estar na vontade de Deus, a gente é passado para trás, passamos vergonha, sentimos medo, porque olhamos e queremos ver o resultado e nada acontece. Parece que estamos remando contra a maré. Parece que a gente está como quem está enxugando o gelo, fazendo e não vendo nada acontecer. Até parece que Deus nem está nos vendo. Mas aqui está uma pergunta que não quer calar. Quando eu tenho a certeza de que estou na vontade de Deus, o que é que vai me tirar dessa vontade? Nada pode te tirar da vontade de Deus. Nem as trevas, nem o porvir, nem a dor, nem a vergonha, nem a enfermidade, nem a humilhação, nem o desprezo de alguém pode te tirar a convicção de que tu estás na vontade dele. Você pode até dizer, irmã, estar na vontade de Deus é sofrer. Nem sempre. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ele vai até o fim. Ele não vai te deixar remando sozinha, não. Ele está na dianteira do teu barco.
Ele está diante de ti como general de guerra, trabalhando em benefício daquele que por ele espera. Olha, irmãos, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, quando diz que a sabedoria verdadeira, o princípio da sabedoria é temor a Deus. E o temor a Deus é o desejo de obedecer a Ele. Independente do caminho que eu tenha que andar, que eu tenha que trilhar para estar na vontade dEle. Mas estar na vontade dEle é sinal de sabedoria. É da cama. O mundo está em busca de inteligência. O mundo está em busca de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você é elogiado, é prestigiado. Quanto o povo gosta de quem tem conhecimento. E isso, irmão, não é errado não, viu? Eu não estou aqui fazendo apologia a você não buscar conhecimento, não. Mas eu estou querendo te dizer que conhecimento sem a presença de Deus não serve para muita coisa, não. Porque é necessário que tenhamos esse temor, essa obediência, para que continuemos no propósito dEle. Enquanto aquela mulher estava ali, olha, pegando o que sobrava, passando por humilhação, alguém olhava e até dizia, está aí, pegando espiga, porque às vezes alguém olha para você e não dá nada. É uma simples doméstica, é uma simples cozinheira, é uma simples lavadeira, porque para a sociedade só vale quem tem muita posição. Mas Deus, desde o princípio, Ele disse que se preocupa com cada um de nós. E aquela mulher que talvez não tivesse valendo nada para ninguém, ela chama a atenção de Boaz pelas suas atitudes. Porque muitas daquelas moças que estavam ali também fazendo aquele mesmo trabalho de rebuscar as espigas, ficavam flertando com aqueles moços que estavam ali. Mas ela com certeza aprendeu que uma mulher de Deus tem atitude diferente. Uma mulher de Deus, ela tem comportamento diferente, ela fala diferente, ela age diferente, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. E aquilo chama a atenção de Boaz. Sabe o que é que Deus está dizendo? Enquanto ela estava no momento da humilhação, Deus estava trabalhando. Você não está vendo não, mas Deus está trabalhando na tua vida. Alguém só está vendo o que é visível ao olho natural. Deus está dizendo, eu vejo até o que você não vê. Oh, Deus está vendo adiante. Ele está vendo o que os teus olhos não estão podendo ver hoje. Porque muitas vezes o hoje é humilhação, é dor, é sofrimento. E isso tem o poder, se você permitir, tem o poder de te cegar espiritualmente. Aí ao invés de você olhar adiante, pular, vamos supor que aqui é o problema. Eu quero olhar para aqui não, viu, Senhor? Eu quero olhar adiante, olha, eu vou para cima. Sabe quando é que a gente sobe? Quando a gente desce na oração. A gente alcança um patamar. Você quando desce na oração, você alcança um patamar tão alto, tão elevado, que os teus problemas se tornam desse tamanho. Olha, fica bem pequenininho. Aí você passa e ainda dá glória a Deus. E ainda dá glória, porque o Deus que te chamou, Ele é fiel. Ele nesta noite te diz, eu não estou permitindo o que você está passando para te ver sofrer e chorar, não. É porque existe um grande propósito e eu preciso te preparar. Quantas vezes você se pergunta até quando, Senhor? E o Senhor está dizendo, estou chegando. Como está perto da vitória que Deus prometeu. A Bíblia diz que quando Boaz olha para aquela mulher, ele olha de forma diferente.
Ele vê naquela mulher algo diferente, porque tudo isso já era o trabalhar de Deus. Deus está dizendo para a gente nessa noite, eu estou trabalhando. Se o silêncio de Deus está te incomodando, saia daqui com a certeza de que Ele está trabalhando em teu benefício, que haverá uma mudança na tua história. A irmã louvou aqui um hino que fala justamente sobre isso. É uma promessa antiga, tão aguardada, tão esperada e também chorada. Ou você pensa que Deus não ouviu e viu o teu choro, as tuas noites, a tua história, a tua oração chegou até Ele. Mas tem momentos que para nós conseguirmos algo da parte do Senhor, é necessário passar pelo caminho da humilhação. Mas se estiver debaixo da vontade dEle, estiver no propósito, as coisas mudam. Porque aquela mulher cirofenícia, ela tinha um objetivo. Ela tinha um propósito que movia seu coração. O coração de uma mulher, de uma mãe, que foi movido pela necessidade da sua filha. Ela foi humilhada. O próprio Jesus chega para ela, como a gente olha, quando a gente observa a história do ministério de Jesus, a gente não vê Jesus sendo assim com aqueles que o buscam. Mas aquela mulher, ela teve uma prova muito grande. Jesus disse, olha, eu não vim para os cachorrinhos, não. Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher comoveu a Jesus de uma forma tal que o propósito que ela foi até ali, Jesus liberou vitória. Eu sei, Senhor, tu não viesse para a gente não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, isso fala de humilhação. E nem sempre a humilhação é diante das pessoas, mas nos humilhamos diante de um Deus que tudo pode, que tudo faz. Ele disse, eu nunca vi tanta fé e por causa dessa fé, tua filha já está sarada. Foi ela falando aqui, Jesus liberando lá o milagre. O Senhor nesta noite está liberando o milagre lá do outro lado. É você orando, é você se humilhando, é você dobrando o joelho, é você dizendo para Ele, Senhor, eu posso até não ter condição, mas eu creio no Deus que pode. Nós não vamos mais adiante porque o tempo não permite, mas a Bíblia diz que a história de Ruth, ela foi mudada. Uma mulher que tinha tudo para não ser nada, para estar na condição de uma qualquer, para quem sabe continuar ali adorando a um Deus que nem fala, nem ouve, nem vê. Deus mudou a partir da decisão dela a história daquela mulher. E através daquela mulher foi gerado, e de geração em geração chegou a Jesus. Veja que mudança Deus fez da vida de uma simples mulher, que um dia na sua vida estava rebuscando as espigas que caíam para ela. Mas no trabalhar de Deus, havia já um projeto, havia já algo determinado por Deus. E a história mudou. Eu quero te dizer nesta noite, continua no lugar que Deus te colocou. Continua fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer. Espere o tempo de Deus, porque coisa boa é quando esperamos o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele chega na hora certa. Enquanto não chega o tempo de Deus, você vai ouvir alguém dizer assim, mas não era para tu estar ali. Mas não era para tu passar por isso. Olha, tu és uma bênção, tu não podia estar passando por esse momento, não. Mas o Deus que nós servimos, ele gosta de obediência. Ele gosta de humildade. Ele se agrada daquele que muitas vezes, por amor a ele, suporta o que precisa ser suportado. Porque também ele não vai te dar nada além daquilo que você tem a condição de suportar.
Aí talvez você até diga assim, mas a luta da minha irmã é tão mais leve que a minha. Mas eu te digo nesta noite, pela autoridade do Espírito Santo, mas a tua força, a tua coragem, a tua ousadia, a tua fé, ela é tão grande que é por isso que todas as dificuldades que Deus permite na tua vida é maior. Ele permite porque sabe que você suporta, mas em contrapartida da tua força, também tem vitória da parte de Deus. Quem se doa muito também recebe muito de Deus. Quem busca muito também recebe muito de Deus. Ele nesta noite está te dizendo, suporte só mais um pouquinho. É só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Não permita que a situação que você passa hoje te tire do propósito de Deus. Porque lugar que Deus cuida é debaixo do propósito dele. Enquanto você estiver debaixo do propósito de Deus, haverá um cuidado tão grande com a tua vida. Como haverá suprimento, haverá renovo, haverá graça, presença de Deus, haverá em ti algo tão diferente dos demais. Mas não saia do propósito, não. Quantas vezes alguém quer te tirar do propósito, aí Deus me trouxe nessa noite para te dizer, continua debaixo da minha vontade. Debaixo da minha vontade tem luta, tem humilhação, tem dificuldade, tem. Debaixo da graça de Deus você vai suportando e haverá vitória, haverá renovo, haverá graça, presença de Deus na tua vida. E ninguém vai impedir o que Deus determinou para a tua vida. Adore a Ele, exalte a Ele, continue glorificando o nome dEle, é na dor mesmo, é na dificuldade mesmo, é muitas vezes olhando e dizendo, Senhor, se não fosse por Ti, eu não suportava essa humilhação, mas Ele está te dizendo, eu sou graça na tua vida nessa noite, eu sou renovo na tua vida, tu não irás sair daqui do mesmo jeito, porque estou eu nesta noite descendo com renovo. Meu Deus, a espada de Deus está sendo entregue nesta noite para você guerrear, para você lutar. E você vai lutar de cabeça erguida, porque o general de guerra que não perde em batalha, ele está guerreando por ti. Continua na posição. Suporta mais um pouquinho, porque tem vitória de Deus para a tua vida. Ele pode até estar em silêncio, mas ele não está de braço cruzado, não. E ainda te diz nesta noite, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, ele se levantará. Em teu benefício. Que Deus nos abençoe. E muito obrigada pela oportunidade.